Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. Que maravilha essa manhã, na presença do Senhor, na sua casa. Lição de número 9, sementeira e colheita. 2 Coríntios, capítulo 9. A verdade prática. Os que partilham sem avareza glorificam a Deus e são abençoados abundantemente. Texto áureo, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Façamos agora responsivamente a leitura bíblica, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Todos juntos, graças a Deus pelo seu dom inefável. Senhor nosso Deus e Pai, querido, santo e eterno, nós te adoramos, louvamos o teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, que nesta manhã a tua palavra e o teu querer seja ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Essa lição de hoje tem como tema central a generosidade. E não podia deixar de ser. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles são generosos. O que significa generosidade? É a virtude de quem compartilha por bondade. A generosidade, ela é feita de forma desinteressada. Bondade, ser bom. Nós precisamos ser reconhecidos assim, como pessoas boas, pessoas que têm dentro de si o amor de Deus e refletem esse amor. Nós não ouvimos mais muito falar nessa palavra bondoso, bondosa, às vezes sim, mas nem tanto como antes, né? Mas é verdadeiramente ser isso, é fazer as coisas, ser generoso, sermos generosos, né? Termos bondade, sermos magnânimos, como o nosso Deus é magnânimo. A avareza, por sua vez, por outro lado, é falta de generosidade, é mesquinhez.
tem a característica de quem não gosta de partilhar. É o apego excessivo a dinheiro, apego excessivo às riquezas. Nós devemos ser e podemos ser pessoas generosas. E como aprender generosidade? Existe uma premissa que é muito interessante eu estou chamando aqui de premissa, uma frase muito conhecida, e nós podemos trazer hoje para nós aqui. Ela diz assim: viemos do pó, e ao pó voltaremos. Nós não trouxemos nada, chegamos sem nada, e nada nós levaremos. Não somos donos de nada, tudo é do dono, tudo pertence ao dono, e nós somos apenas mordomos do dono. Estamos apenas administrando aquilo que é do dono. E Ele quer de nós fidelidade. E como Ele é generoso, a única forma que temos de sermos fiéis a Ele é sendo generosos. O problema é que nós temos, muitas vezes, a mania do dono, de ser dono. Né? Existe o direito de propriedade, o direito de posse, né? o dono, o proprietário, o possuidor, e existe o direito, e o direito tem que ser respeitado. No entanto, nós temos que entender a lógica do reino de Deus. Podemos ser donos das coisas, podemos possuir as coisas. No entanto, a lógica de Deus tem que ser entendida, a lógica do seu reino. E nós temos que entender isso, que não somos donos, tudo pertence ao dono. Nós somos apenas administradores. O apóstolo Paulo nos ensina, aqui nessa lição, que a evangelização e a ação social, elas andam juntas. Elas andam juntas e nos mostra esse ensino do apóstolo Paulo nos faz refletir muito sobre a nobreza e a grandeza da generosidade. Ele foi o grande missionário da igreja, percorreu as províncias do Império Romano, pregando o evangelho e socorrendo os necessitados. E hoje ele nos ensina aqui hoje sobre generosidade. Nos primeiros versículos, nos 5 primeiros versículos que nós lemos ali comentários diretos de Paulo acerca da contribuição para os pobres da Judéia, iniciado essa programação em Corinto há mais de um ano. E lá em 1 Coríntios, voltando para lá, capítulo 16, versículo 1, nós lemos e entendemos um pouco sobre isso. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. O argumento do apóstolo Paulo aqui nessa lição, ele prossegue argumentando acerca de uma fé aplicada que demonstrasse a prática bíblica do amor ao próximo. Agora ele expande um pouco a ideia, pois ele não está alegando só a necessidade de contribuir financeiramente. O foco dele agora é o impacto. O foco também é o impacto do testemunho sobre as igrejas da Macedônia, que eram pobres e seriam abaladas caso os coríntios, a quem Paulo tanto elogiava, desistissem de participar dessa coleta de recursos já antes programada e anunciada. A verdade é que a igreja de Corinto, ela tinha dado uma esfriada, e ela não estava mais sendo generosa, e ela precisava retomar essa questão. Seria uma vergonha chegar lá e alguém ver a igreja, alguém encontrar, né, a igreja em retrocesso nessa área das contribuições. E de uma forma muito inteligente e profunda, Paulo trata da partilha como prática característica do reino de Deus. É princípio bíblico, nós sabemos, é princípio cristão. O reino de Deus coloca todos em ação uns pelos outros e todos em honra e glória ao nome do Rei Jesus. E a lição traz exatamente essa reflexão acerca das trocas no reino. Todos devem contribuir com o melhor que podem, sob um sincero interesse pela vida do próximo. E assim todos glorificam ao Pai, que tudo nos deu e nos dá sem nós merecermos. Número 1, assistência aos irmãos necessitados. O interesse do apóstolo Paulo não é apenas conseguir uma oferta generosa para a Judéia. É mais do que isso. Ele pretende que todas as igrejas manifestem igual prática fraterna e que se reconheçam como corpo de Cristo, uma só. Unidade, todos, um só corpo, todos dando exemplo. Porque o exemplo, ele estimula os outros. Como está aí nos versos 1 e 2.
Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Nós já lemos antes. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Quando se oferta generosamente, estimula-se os outros na mesma prática. Sempre nós vamos influenciar alguém, nós devemos influenciar alguém. Afinal, nós estamos no mundo para isso, para pregar o Evangelho, para mostrar o Evangelho de Cristo através da nossa vida. Então, nós, quando influenciamos os outros, inclusive, nós lideramos a questão, nós lideramos o assunto, nós lideramos a vida boa, nós mostramos o que é uma vida realmente que deve ser vivida. Nós tocamos os outros pelo nosso exemplo. Então, e nós começamos essa nossa liderança e essa influência dentro da nossa própria casa. É uma lição básica, por exemplo, para adolescentes cristãos, crianças, que às vezes nos perguntam a respeito de ter amizade com alguém que não é cristão, ter amizade com alguém que não professa a nossa fé e, por isso mesmo, tem práticas de vida diferentes das nossas, né? da prática dos cristãos. É uma lição básica, é perguntar quem está influenciando quem. Porque na medida em que você tem o contato, se relaciona e influencia na sua prática de vida, na sua fé, e assim leva a mensagem de salvação para os outros, mantenha o relacionamento, é salutar, vale a pena. Mas no momento em que a influência já não é mais a sua, então vale a pena um alerta, vale a pena pensar melhor. Então, o exemplo arrasta. Se você faz o bem a alguém e faz de verdade, com alegria, com retidão, com interesse no outro, com amor cristão, com certeza você estimulará outros a fazerem o mesmo. E o apóstolo Paulo aqui, ao mencionar os comentários que ele fez sobre os coríntios em outras igrejas, ele demonstra o quanto aquelas pessoas, elas são lembradas e amadas por ele. A expectativa dele era que eles, coríntios, sabendo que eles se tornaram um exemplo para as outras igrejas, mais humildes, mais pobres, que os imitavam, que eles se sentissem encorajados a partilhar de tudo que eles pudessem, com grande alegria e generosidade. É preciso destacar sobre o apóstolo Paulo e esses comentários, essas palavras dele para a igreja em Corinto, que todo o carinho pastoral dele não exclui a correção. A correção é necessária, quando é necessária ela deve acontecer, está aí na nossa lição. E a gente, quando fala em correção, em ouvir a correção, em ouvir um conselho, em ouvir de alguém algo que precisa na nossa vida mesmo ser consertado, nós precisamos lembrar sempre que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos corrige. E que Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque todo pai corrige o seu filho porque o ama. Não é porque é agradável, não é porque é bom corrigir as pessoas, até porque a maioria não gosta sequer de ouvir uma palavra nesse sentido. Mas quem ama, corrige. E essa afeição dele, esse carinho dele, não exclui a possibilidade de o apóstolo Paulo corrigir também aquela igreja. Uma pessoa generosa impacta outras. Uma família generosa impacta outras famílias. Uma sociedade generosa impacta outras. Queremos sociedades diferentes? Queremos um mundo diferente? Nós precisamos começar a impactar. E começa na nossa família. O exemplo mexe. Quando um crente é generoso, ele influencia muito ao seu redor. E hoje cabe uma pergunta aqui para mim e para você. As pessoas estão sendo impactadas conosco? Nós temos dado provas nesse aspecto de que nós somos realmente de Cristo, filhos de Deus? Quantos nós já impactamos as pessoas? Quantos de nós? Quando foi a última vez que impactamos as pessoas? Há uma preparação necessária. O versículo 3 diz: contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Paulo ensina que disposição e ação andam juntos. Aquelas pessoas, né, lá em Corinto, aquela igreja teve muito entusiasmo no começo, mas ela deu uma esfriada. Eles deram uma esfriada nisso. No reino de Deus não basta só a intenção, mas também a ação. Só a vontade não resolve. Ter sido muito bom no passado também não. Temos que perguntar, e hoje, como tem sido? Paulo, depois de ele ter exposto vários motivos pelos quais os coríntios deveriam ajudar, ele revela uma preocupação.
Depois de eles terem ouvido calúnias e terem dado ouvidos a falsos ensinos, aos falsos mestres, nós já temos estudado sobre isso, será que eles ofertariam aquilo que eles começaram a organizar um ano antes? Talvez seja esse o motivo desse empenho argumentativo do apóstolo Paulo para que a igreja participasse daquela coleta. A repercussão da desistência deles, na verdade, seria péssima. Eles eram um exemplo de dedicação e comunhão com o corpo de Cristo. E um pastor que zela pelo seu rebanho, ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com o testemunho. Não só com a possibilidade de eles ofertarem, mas também com o testemunho deles. E então o apóstolo Paulo resolveu enviar mensageiros para saber se tudo estava bem, como uma garantia de que tudo ia correr bem. O seu cuidado era não deixar os coríntios desanimarem e voltarem àquelas velhas práticas, àqueles antigos enganos. Sabemos, irmãos, que os falsos mestres existem. Essa lição é muito atual para nós. E também há pessoas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que chegam com variadas heranças de práticas anteriores. E é preciso ter muito cuidado, os irmãos mais maduros na fé, para evitar que existam falácias, desconfianças, difamação. O apóstolo Paulo vem todo o tempo demonstrando essa preocupação e também no ensino dessa lição e na leitura dessa carta de 2 Coríntios, nós vemos o sofrimento dele, o que ele tem aguentado por conta desses falsos mestres, dessas calúnias que se levantaram, no sentido de desmerecer a pregação dele, o evangelho pregado por ele. Então, quando esse ambiente... E o interessante, voltando aqui para isso, é que aquelas pessoas todas conheciam ele, como ele mesmo disse anteriormente. Aquelas pessoas conheciam, aquelas pessoas se converteram pela pregação dele, aquelas pessoas sabiam quem ele era, o testemunho dele, sabiam, e mesmo assim, elas deram ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinos, a calúnias, a difamações. Então, é preciso aplicar a Bíblia. Nós temos realmente, os mais maduros na fé, essa consciência de que a Bíblia deve ser aplicada. Primeiramente, em Provérbios 18, 17, diz que é preciso ouvir os dois lados da história. E a palavra de Deus também nos diz que quando precisamos resolver alguma coisa, devemos ir direto com o nosso irmão. É a palavra de Deus que deve ser aplicada na nossa vida e nós não podemos perdê-la de vista. Senão a igreja perde realmente o prumo e perde realmente o lugar, o seu lugar. Nesse tópico, generosidade sem avareza, os versos 4 e 5, nós lemos: para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo aqui explica claramente porque ele decidiu enviar emissários antes mesmo de ele voltar a Corinto. A inquietação dele era exatamente essa. Os falsos mestres costumavam levantar o povo contra a pregação do apóstolo e ainda continuavam agindo assim dessa palavra. Então era preciso uma estratégia de instrução daquele povo, instrução, discipulado daquele povo, uma palavra, a palavra de Deus ensinada e um acompanhamento deles, para garantir que a igreja continuaria no correto propósito de servir a Deus através do compromisso com os irmãos. Os obreiros preparados, eles podiam ir e agir preventivamente. Sobre as ações de Paulo nesse sentido, nós lemos em Atos 20, de 1 a 6, por exemplo. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali 1 semana.
Em 1 Coríntios 16, de 1 a 10, nós lemos: eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia. Vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, faça tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. É importante acompanhar, é importante estar perto, é importante enviar as pessoas que saibam ensinar a palavra de Deus, é importante instruir na palavra de Deus, porque todos esses problemas, quando a palavra de Deus é pregada, ensinada verdadeiramente e faz morada no coração do povo de Deus, tudo muda, o cenário muda, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é ela que faz a diferença, é ela que muda as pessoas. Deve haver uma contribuição metódica para ajudar as pessoas. Lá no verso 5 que nós já lemos, nós podemos concluir que tem que ter uma prioridade do reino. É preciso viver com prioridade, e a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. Quem gosta de dizer assim, primeiro o meu, depois o dízimo, depois eu ajudo alguém, adota uma postura que vai levar a não ser dizimista e a não ajudar ninguém. A essência da fé cristã é pensar no outro antes de pensar no eu. O centro é o outro centralizado e não o ego centralizado. E o ego centralizado, isso aí vale não só para a oferta, não só para contribuições. É preciso lembrar de uma palavra sempre, sempre, empatia. Sou eu me colocar no lugar do outro. Capítulo 8, versos 2, 3 e 4, da lição anterior, vale a pena ler agora. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, a prioridade é o reino de Deus. Falamos aqui nesse versículo, lemos aqui, e o apóstolo fala aqui a nós sobre a graça de participarem da assistência aos santos. Muitas vezes, nós sabemos que graça é favor imerecido, nós recebemos sem merecer, mas muitas vezes nós pensamos que quando nós ajudamos o outro, nós somos graciosos, nós somos agraciados, e ao contrário, Deus lhe faz um favor, porque mais bem é dar do que receber. E nós lemos essa verdade em Atos 20, 35, que diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês, que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então nós somos agraciados por Deus, privilegiados por poder ajudar e participar da assistência dos santos. Falando ainda em contribuição e generosidade, que nós vamos falar essa lição toda, entende-se, é preciso a gente frisar isso, que não é dar o pior. Dar o pior é sinônimo de avareza, que é exatamente o contrário de generosidade. Em Provérbios 11, versículo 25, nós lemos: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Quem procura o bem alcança favor, mas o mal chegará àquele que o busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Amém? Glória a Deus. E vou aproveitar aqui, abrindo assim um grande parêntese, para falar de 3 filosofias de vida que estão muito evidentes para nós lá na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30 a 35. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Vamos repetir, irmãos? Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A primeira filosofia aqui que a gente vê é a do assaltante, né? É do mesquinho. Ele tomou do outro. Ele tinha o dele, o meu é meu, mas o teu também é meu. Então tu não fica com nada, tudo é para mim. E isso também vale também para quem não é assaltante. A gente tem uma ideia da nossa prática de vida. A outra filosofia do levita e do sacerdote. Eles viram, não fizeram nada. O que é meu, o que é teu, problema teu, fica por aí mesmo e eu vou passando adiante. E a terceira filosofia, a da generosidade. A do samaritano, aquele que para, cuida das feridas, paga a conta, leva para a hospedaria. Esse aqui vive a seguinte filosofia: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Amém? Vamos tomar posse dessas verdades claras, dessas verdades lindas da Bíblia Sagrada para a nossa própria vida. O item 2, a semeadura. A conhecida lei da semeadura dispõe que você deve ofertar o máximo que pode, o máximo possível, o que você pode, com grande alegria. Com grande alegria. Grande alegria é ser feliz mesmo por estar fazendo aquilo. É a chave da prosperidade material e espiritual. Nada com indisposição ou avareza. Quando você contribui, a sua oferta abençoa você mesmo, que está ajudando. O verso 6 diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É um princípio da agricultura. Embora Corinto fosse uma cidade comercial e portuária, Paulo usa essa figura, uma imagem agrícola, para a área da contribuição, da generosidade, ensinando-nos que dinheiro é semente. E o ensino bíblico aqui da generosidade é o seguinte: o que é que se multiplica? Qual é a semente que multiplica? É aquela que comemos ou é a que nós semeamos? É a segunda, é a que nós semeamos. São princípios espirituais. Só colhe muito quem semeia muito. Deus multiplica a semente. Deus faz. Então, seja generoso, seja generosa. E sejamos todos abençoados. A Bíblia diz em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e dar-se-vos-á, disse Jesus. Em Provérbios 28:27, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Irmãos, o que dá ao pão, o que dá pão ao pobre, nunca terá fome. O que Deus lhe confiou, o que Deus me confiou, deve ser repartido. Comecemos a fazer. Em Efésios 6:8, lemos: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Amém, igreja? Colhe quanto planta. Versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui existe uma motivação verdadeira para contribuir. Não se trata aqui nesse versículo de dízimo, irmãos. Dízimo é a 10ª parte, em qualquer lugar que formos ler a respeito disso. O que Paulo está fazendo aqui é levantando uma oferta especial para os pobres da Judeia. A intenção dele é incentivar a generosidade e advertir, para os prejuízos da avareza. Todos podem participar.
ricos e pobres. Quem tem a oportunidade deve partilhar os seus recursos com aqueles que necessitam. Não se trata de quantidade, mas do modo como essa oferta é apresentada. Deus não está preocupado com o valor, mas com a generosidade. Jesus Cristo, na verdade, enalteceu aquela viúva pobre, como nós conhecemos o trecho da palavra de Deus. Paulo está aqui incentivando os coríntios a apresentarem o fruto da generosidade, o qual deveria ser proporcional à semeadura do evangelho que lhes foi anunciado gratuitamente. Não é com tristeza ou para ser visto. Nunca oferte nada com coração triste ou constrangido. O dar deve ser espontâneo, é dar espontaneamente, com alegria, com plena felicidade. Não é por imposição, não é uma obrigação. Porque, vamos dizer, Deus ama ao que dá com alegria. Não é com coação, né? A força. Coação é diferente de alegria. Constrangimento, né? Aquela situação moralmente desconfortável para as pessoas, também não é com constrangimento, porque isso também é diferente de alegria. Deus não ama o que é dado. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não tem necessidade, ele supre todas as coisas. Ele é a fonte de todo suprimento. Ele ama quem dá. Ele ama o pecador. E é por isso que precisa ser realmente com alegria, com generosidade. Paulo mostra aos coríntios que se eles resistirem à avareza e apresentarem suas ofertas com boa vontade, eles estarão manifestando na prática a graça de Deus, que atua em nós como um poder para nós resistirmos ao mal. A graça nos capacita para as boas obras. As boas obras, elas não são movidas pelo homem, mas é por Deus. Paulo diz a eles que Deus pode enchê-los de poder até que manifestem os propósitos corretos. E o Senhor nos diz nessa manhã também, para todos nós aqui, que Ele pode nos encher de poder, de amor e de graça, até que a partir de nós sejam manifestos os propósitos corretos que estão na sua palavra. Nos versos 8 e 9, no tópico da alegria e proporcionalidade, nós aprendemos um pouco sobre distribuição. Versículo 9: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse ministério de dar é do pobre e é do rico. O que tem mais deve dar com generosidade para que outros mais possam ter aquilo que precisam. Isso é princípio do reino. Deus dá mais para você, para que você não é para que você retenha com usura, mas para repartir com generosidade. E nós podemos estabelecer, até fazer uma lista de compromissos. Hoje mesmo tomar essa decisão. Número 1, prioridade: ajudar alguém. Colocar na nossa lista de prioridades. Ajudar alguém. E começamos na nossa família. Ajudar alguém que está precisando na nossa família. Depois da morte, o que nós deixamos para os outros é herança, já está na lei, já é deles. O que a gente tem que fazer é enquanto as pessoas estão precisando, enquanto nós estamos vivos e podemos fazer. Então, ajudar a primeira família, depois os domésticos da fé e depois todos, sem fronteiras raciais, culturais e etc. Até o inimigo ajudar, porque a Bíblia diz o quê? Se o teu inimigo tiver fome, não é? Vamos ler? 1 Timóteo 5,8: Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creram. Romanos 12:20, Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. E Romanos 12:20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Amém? É forte, né, irmãos? Mais semente para o que semeia. Para que toda boa obra prospere, para que toda boa obra prosperasse ali na Judéia, em abençoar os irmãos da Judéia,
Deus não deixará que falte semente ao semeador. Para que toda boa obra prospere, ou comece a prosperar, mais aqui em Belém, com os irmãos em Belém, Deus não deixará que falte semente ao semeador. Tome posse dessa verdade, dessa promessa bíblica na sua vida. O versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, sejam dadas glórias a Deus. Quanto mais alguém semeia, mais semente e pão receberá de Deus, para que assim possa continuar manifestando as boas obras entre os mais pobres. A prática da avareza exclui as pessoas da lógica e da economia do reino de Deus. É a provisão. Dá semente ao que semeia. Deus dá ao que semeia. Quanto mais você dá, mais Deus te dá para você ser mais generoso ainda. O que não faz isso, Deus não dá semente. Deus supre, Ele dá o pão, Ele multiplica e enriquece em tudo para toda generosidade. Se você semeia na vida do próximo, Deus semeia na sua vida. A obra do justo, ela é recompensada por Deus. O propósito do enriquecimento é a generosidade, pois faz, como nós já lemos, que por nosso intermédio sejam tributadas glórias a Deus, graças a Deus. Propósito e efeito da generosidade. Versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Os que recebem ajuda não sofrerão aflições. E nós ajudamos. E por esse ganho, eles recebem ajuda e não sofrem as aflições. E por essa ajuda, eles dão glórias a Deus. Eles glorificam o nome do Senhor. Os que doam receberão de Deus ganho maior do que aquele que ofertaram. E todos dão glórias a Deus. Tudo isso resulta em louvor a Deus, amor incondicional e sincero agradecimento a Ele, de quem tudo provém. Deus Ele escolheu, incluir os homens, nos incluir nessa assistência mútua, para que cada um pudesse enxergar no seu irmão uma bênção. Porque aquele que partilha e abençoa o humilde, e este abençoa o outro. Por que que o humilde abençoa quem ajuda? Aquele que ajuda abençoa o humilde. E o humilde abençoa também aquele que ajuda. Porque a fragilidade do primeiro gera ocasião para o auxílio do outro. E a bênção de Deus também recai sobre a vida daquele que ajuda, que divide. Isso é a prática do reino de Deus. Todos são abençoados e tudo é para a glória de Deus, que supre a necessidade dos santos. Nós lemos aqui já nesses versículos todos uma expressão serviço sagrado, que alguns entendem como a liturgia, como o culto. Na verdade, quando se estende a mão ao necessitado, isso é um culto que agrada a Deus, é um sacrifício que agrada ao Senhor. Não adianta dar glória a Deus, aleluia, se o coração não se abre, se não adianta falar se a prática não existe. Quantas pessoas, eu mesma já recebi testemunhos assim, dizem, eu estava orando, eu estava precisando, eu não tinha nada o que comer, eu orei, Deus mandou alguém lá, Deus mandou você para me abençoar. Isso é bênção de Deus. Então, essa nossa prática de ajudar, isso é culto a Deus, são boas obras que glorificam a Deus. A generosidade, ela move terra e céus. Quantos dão esses testemunhos? A necessidade de uns é responsabilidade de
todos, a fim de que ninguém seja apanhado em avareza ou em indiferença. A oferta glorifica a Deus. A pessoa que recebe glorifica, como já disse, vale mais do que o discurso. É, na verdade, uma teologia em ação socorrer os necessitados. O amor, quando nós ajudamos, deixa de ser apenas palavras. E isso traz glória a Deus, que é o fim de todos nós. Glorificar a Deus. E fortalece também comunhão e testemunho. Nessa lógica de Paulo que nós estamos estudando, a contribuição, ela seria um serviço prestado como culto a Deus, tendo em vista que as atitudes resultariam em muitas graças a Deus, e os coríntios deveriam se submeter a isso. Essa obediência ao ministério de Paulo, ao pastoreio dele, não tinha o propósito mesquinho de mostrar quem é que dá as ordens, que é ele que manda. Não, a intenção dele era apenas o testemunho daquele povo através da liberalidade, daquilo que foi pregado, do verdadeiro evangelho de Cristo na vida deles. E todos seriam abençoados, gentios e judeus. O contexto aqui, a realidade é de uma igreja judaica necessitada e recebendo ajuda de igrejas gentílicas. As pessoas que recebem a bênção, as pessoas que recebem a ajuda, elas retribuem com afeto e oração. A oferta produz amizade, troca de atenção, relacionamento salutar, saudável e espiritual entre os irmãos. Enquanto a gente, quem doa, né, quem dá, recebe um intercessor, recebe um amigo, né, que está perto de você, que tem grande afeto, ele vai orar por você com alegria, vai orar com gratidão, vai ser um vínculo espiritual. Não é, na verdade, a ação social ativista, a ação social que celebra as pessoas que vale, mas é um culto onde Deus é adorado, onde Deus é louvado, pois dele provém a graça, a boa vontade e as boas obras. Como já disse, quem está ajudando aqui é uma igreja gentílica, está ajudando uma igreja que está precisando, que é uma igreja judaica. Paulo aqui, ele nos ensinava para eles, né, como lemos aqui nesses últimos versículos, ele está, na verdade, costurando comunhão, amizade, intercessão, bênção de Deus, relacionamento. Só vive o evangelho de Cristo quem se relaciona com as pessoas e se relaciona bem. Paulo está costurando essa unidade. Vamos fazer uma pergunta novamente para nós? As pessoas, quando olham para nós, quando observam a nossa vida, elas ficam animadas em ver a graça de Deus nas nossas vidas? O versículo 15, que é a conclusão da lição de hoje, diz assim, como já lemos, não é? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Deus é o maior exemplo de generosidade. A sua graça inefável, indizível. Palavras que não tem como a gente traduzir o que é o significado, não tem como expressar esse amor de Deus, essa generosidade de Deus por mim e por você. É a maior ação de generosidade já vista, dar o seu Filho único para morrer na cruz em nosso lugar, para que todos pudessem e possam hoje obter salvação. Esse gesto de Deus é o maior exemplo para nós. Se queremos mesmo aprender sobre generosidade, a generosidade insuperável é essa de Deus por nós. Então, todas as contribuições, elas devem ser feitas, porque você não é o que você fala, não é o que você sente, o que você promete. Você e eu somos aquilo que nós fazemos. São as nossas atitudes. E o que a gente faz com essa mensagem de hoje? Vamos fazer uma lista? Fazer uma lista de quem nós vamos ajudar. Comece pela família. Pense nos membros da sua família que estão precisando de ajuda. Pense na igreja, numa igreja irmã, ou alguém que você sabe que realmente está precisando. E pela graça de Deus na sua vida, estenda a sua mão. Não é uma vez na vida e outra na morte que nós fazemos isso, mas devemos ser pessoas metódicas e separar dentro do nosso orçamento uma conta lá, generosidade. Faça isso e se prepare para ser surpreendido por Deus. Amém?
Meus irmãos, e indo já, terminando, concluindo hoje, eu não podia deixar de falar sobre a generosidade, um pouco fora, e não tão fora, mas que não é só a generosidade de dar. Vamos pensar nas pessoas que estão com a alma necessitada, estão tristes, estão decepcionadas, estão sozinhas, estão precisando de ajuda. Ajuda espiritual, ajuda emocional. Aquelas que estão precisando de um amigo, de uma mão amiga, de uma palavra que vai tirá-la daquela situação que ela está vivendo. Pessoas que estão tristes dentro da nossa casa, que às vezes a gente também nem percebe, estão dispersas, estão tristes na igreja. Às vezes precisam falar com os outros, mas não têm coragem. Às vezes porque estão até ouvindo falsos mestres, e estão desconfiadas, sem confiar em ninguém. Estão cada vez mais se isolando. Ajudar traz muitos resultados bons para a nossa própria vida. Comece na sua casa, comece na sua família. Veja, observe quem está precisando. Quando você precisar, você vai encontrar apoio também. Ajude e você será ajudado. Agindo assim, as necessidades de todas serão supridas. Deus é louvado, exaltado, glorificado através das nossas vidas. E os laços de fraternidade cristã, eles se estreitam e se estabelecem ainda mais na nossa casa, na nossa família, na igreja, na sociedade. Quando nós agimos assim, essas coisas acontecem, verdadeiramente nós fazemos a nossa parte na construção de um mundo, vamos dizer, sonhado, imaginado, desejado pelo nosso Pai. Um mundo em que todos sejam salvos, em que a sua palavra seja conhecida em todo lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada no nosso coração. Amém.